Aqui para apresentar, né? Bom dia a todos. Estou aqui mais uma vez com essa parceira tática para bater um papo com vocês. Agradecer primeiro a disponibilização aí da tática desse espaço, que é extremamente importante. E hoje nós vamos falar sobre estratégias para preservar o padrão de vida para além do consultório, né? Uma rápida apresentação. Meu nome é Júlia Barroso, eu sou engenheira civil de Minas. Tenho MBA em Contabilidade e Finanças pela PUC, sou consultora do Sebrae, aqui de Alagoas, em riscos empresariais, e sou fundadora da Barroso Corretora de Seguros. E, inclusive, né, por essa parceria com a Tática, a minha consultoria de riscos empresariais que eu oferto para as empresas que são parceiras do Sebrae, não está com condições aqui para os parceiros da Tática de isenção de custo para fazer uma consultoria de riscos empresariais 360 graus. Então, hoje no papo, a gente vai falar que vocês, profissionais da saúde, passam anos estudando, né, as questões técnicas, anatomia, fisiologia, farmacologia, gestão de pacientes, mas quando vão para o mercado, não aprendem a parte de gestão financeira, proteção patrimonial, planejamento sucessório e gestão de riscos. Mas é justamente essa habilidade, né, empresarial que pode definir o seu futuro e o da sua família. Porque hoje, né, o mercado ele exige que vocês sejam mais do que profissionais técnicos, que tenham conhecimento de paciente, de tratamento, de medicamentos. Vocês precisam ser empresários. Então, cuidar da gestão, da atualização, das tributações, né, dos planejamentos. E aí a gente começa esse bate-papo provocando uma reflexão. Vocês estão tratando a carreira de vocês como um CNPJ rentável ou apenas como uma fonte de renda? Porque o mercado vem exigindo cada vez mais dos profissionais da saúde. Então, o cenário atual da medicina no país, esse cenário, esses dados são do Gov, fala que o Brasil ele tem mais de 635 mil médicos ativos e com uma velocidade de formação de novos profissionais muito alta. Cerca de 60% desses profissionais têm alguma especialidade, né, já formada, um mercado cada vez mais competitivo, o CRM, o Conselho de Classe de Psicologia, o CRO de Odontologia, ou o título de especialista não garante o crescimento de vocês. Ele garante uma alta renda. Então, ganhar bem não garante uma riqueza. Vocês hoje trabalham para ter cada vez uma renda maior, mas o que vai garantir a riqueza é a administração da sua renda para gerar o patrimônio. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho aqui. Então, os 5 pilares da saúde financeira para qualquer empresário, ele começa de baixo para cima, né? De nível de importância e prioridade. A gente vai falar um pouco do trabalho e o controle financeiro, do pilar de proteção e gestão de riscos. O terceiro pilar aí é a reserva de emergência ou a reserva da paz, que muitos estudiosos financeiros aí de neurolinguística falam para a gente usar a parte da paz e da tranquilidade. O quarto pilar de investimentos e o quinto pilar de planejamento de longo prazo. Então, esses pilares vão estruturar uma saúde financeira do empresário, do profissional autônomo, que precisa para se manter hoje, né, no mercado. Então, iniciando o controle financeiro, ele é da nossa força laboral, do trabalho, porque sem ele, né, a gente não consegue pagar conta, não consegue pagar o boleto, não consegue ter possibilidade de gerar, de acumular patrimônio. E é muito importante não confundir o faturamento com o patrimônio propriamente dito. O faturamento é o que vocês trabalham hoje para ter renda de faturar. Patrimônio é o que vocês acumulam durante esse tempo que não está ligado à possibilidade de gerar a renda. Então, hoje vocês trabalham, fazem inúmeras especializações e formações para manter alta a renda, mas ela não é equivalente ou igual ao seu patrimônio. Então, a gente fala muito do controle financeiro, né, de pagar as contas e se pagar primeiro para investir, para ir passando para os próximos passos,
Mas primeiro a gente precisa ter um controle financeiro. O segundo é a gestão de riscos. Porque você, hoje, como profissional, você é o maior ativo da sua empresa, mas também você é o maior risco. Por que que você é o maior risco? Porque vocês são responsáveis pelos seus ativos líquidos. Então, vocês que garantem que a renda chegue. Então, vocês já pararam para pensar no quanto um afastamento impacta diretamente nas despesas? Porque nesse ponto, o profissional da saúde, ele tem um pouco de mudança na tratativa quanto ao empresário. Porque se eu tenho uma empresa de logística, de transporte, de fornecimento de material, se eu, enquanto empresária, gestora da empresa, me ausento por um tratamento, um acidente ou qualquer questão, a empresa continua faturando. Mas enquanto profissional autônomo e empresário da área da saúde, eu preciso da minha máquina, que é o meu corpo, para manter a renda e o faturamento da minha empresa. Então, é extremamente importante em pensar quanto que um afastamento impacta nas nossas despesas hoje. E aí a gente vai falando do pilar de gestão de riscos, ele engloba os mais diversos seguros. Então, o seguro saúde, vocês da área da saúde sabem aí o valor de uma internação e de um tratamento. Os seguros de vida, de renda, o seguro de responsabilidade civil. Então, esse pilar de gestão de risco tem que estar bem estruturado para que a gente passe uma maneira à frente para cuidar das nossas acumulações. E por que que esse pilar ele vem antes do pilar de acumulação? Porque é necessário me proteger para controlar, para ter uma previsibilidade do que eu não posso controlar. Então, se eu passar por um tratamento de saúde, eu já sei aí que o plano de saúde vai cobrir as custas do hospital, que o meu seguro vai cobrir a minha renda enquanto eu estiver afastado, para não dilapidar o meu patrimônio. Então, muitas vezes, a gente antecipa o passo e vai para o pilar do investimento da acumulação antes de gerir os riscos. E isso é um passo incerto porque eu não tenho uma base, né, estruturada. Então, se algo acontecer, eu não vou conseguir honrar os pagamentos dos patrimônios que eu estou comprando, que eu estou acumulando, e aí eu vou ter que dilapidar o meu patrimônio. Então, por isso que essa gestão de riscos é extremamente importante. E para vocês que são profissionais da saúde, que dependem de estar todo dia, né, no consultório, nas clínicas, o seguro de vida, ele é uma ferramenta estratégica porque ele que vai manter as contas pagas, então o instrumento de liquidez, e ele também engloba um planejamento tributário eficiente, porque ele é isento de impostos, então não tem nem imposto de renda, nem imposto de causa morte e doação. Por isso que ele é uma ferramenta para a estruturação de sucessão da sua empresa e também dos seus patrimônios enquanto pessoa física. Porque não basta só crescer. É preciso estruturar esse crescimento em etapas sólidas para que você consiga caminhar com mais tranquilidade. Então, agora que nós falamos do pilar de trabalho, controle financeiro, o pilar de gestão de riscos, nós vamos para um pilar que é intermediário entre a parte de risco e a parte de acumulação, que é o pilar de reserva. Então, hoje a gente vai falar de uma reserva de emergência ou reserva da paz. Quanto tempo você consegue manter a sua família sem renda? Então, quando você pode trocar por perder um vínculo, trocar, estruturar aí por um novo vínculo, tem esse delay aí de recebimento, ou até diminuir um vínculo para estruturar uma capacitação, uma nova especialização. Então, tudo isso é importante ter uma reserva. E os estudiosos falam que 6 meses de reserva quando você tem algum vínculo, tem um CLT, te garante alguma garantia, tem que ser no mínimo 6 meses. Ou quando você é extremamente autônomo, né? Não tem a questão de garantias para um ano aí dessa sua reserva, para deixar a sua família com tranquilidade para essas mudanças de planos. Então a gente falou primeiro da sua força laboral, de manter aí uma organização na sua renda, na sua receita da gestão de riscos, um plano de saúde, um seguro de vida, um seguro empresarial, um seguro de responsabilidade civil, para controlar o que a gente não consegue controlar de acidente, de doença, de judicialização. E agora nós vamos para uma reserva,
que aí é uma tranquilidade aí para a gente ter aí um gargalo e uma gordura para alguma mudança de plano. E aí sim, com esses três pilares, essa fundação aí da casa bem estruturada, que nós vamos subir as paredes, que é no pilar de investimento e de acumulação. Muitos médicos e profissionais da saúde têm metas profissionais. Ampliar a clínica, ter uma estrutura de uma nova especialização, trazer uma nova especialização para a sua clínica, mas poucos possuem metas financeiras. Qual é a idade que você quer se aposentar? Você quer ter a tranquilidade da faculdade dos seus filhos? Você quer diminuir um dia de atendimento para passar com os filhos, para almoçar, para viajar? Essas são metas financeiras que precisam ser organizadas. Então, quanto que você precisa acumular para ter essas metas financeiras? O futuro daqui a 10, 15 anos que a gente tem, a gente precisa plantar ele agora. Então, passar um pouco da parte financeira para daqui a 15 anos pensar no futuro um plano que eu preciso estruturar agora. E para isso eu preciso saber de quanto eu preciso acumular para ter uma aposentadoria tranquila, para trabalhar menos um dia na semana. Então, são metas financeiras que muitas vezes no dia a dia, na correria, a gente precisa parar e pensar, porque as metas profissionais, quantidade de pacientes, nova especialização, elas estão muito no nosso dia a dia. Mas as metas financeiras, às vezes, pela correria, a gente vai abrindo um pouco mão dessas metas. E isso é um momento importante para a gente pensar nos nossos investimentos na acumulação, porque depois do meu pilar alicerçado, né, da minha estrutura, são esses investimentos em acumulação que vão me proporcionar a execução e o sucesso das minhas metas financeiras. E aí, junto com o investimento e a acumulação, a gente fala de um planejamento de longo prazo. Então, o tempo, ele é o nosso maior, ele joga a nosso favor, ele é nosso maior aliado quando a gente se prepara para ele. Então, utilizar os investimentos de juros compostos, né, uma previdência, um investimento numa renda fixa, no CDB, ele utiliza os juros a nosso favor e o tempo também a nosso favor. É muito importante que a gente pense também no nosso patrimônio, diversificar o nosso patrimônio. A gente tem visto um mercado imobiliário bastante aquecido, mas o patrimônio, ele não tem liquidez. Então, é importante diversificar, colocar um pouco no nosso patrimônio, colocar um pouco em operações que me proporcionem liquidez, colocar um pouco em operações, previdências que façam, aí a transmissão desse patrimônio que eu tô construindo ao longo da minha vida para os meus filhos, né? Pensar também na parte da empresa, como que ela vai ser, passar para os sucessores e a gente tem muito a ilusão de que quando a gente começar a receber mais, a gente vai investir melhor. E não, quanto mais a nossa renda cresce sem planejamento, maior tende a ser o nosso padrão de gastos. Então, se a gente não organiza enquanto a gente ganha X, a gente não vai organizar quando a gente ganha 2x, porque a gente começa a receber mais e automaticamente o nosso padrão vai subindo. E aí é uma estrutura que precisa estar mais fortalecida. Então, é muito importante planejar a longo prazo aí. Nós que somos autônomos, temos aí algumas garantias a menos do que os que têm um vínculo empregatício e precisamos pensar na nossa aposentadoria. Se eu quero me aposentar com 55, 60 anos, preciso plantar essa minha aposentadoria desde agora, com 30, 35, 40 anos. E quanto mais a nossa renda cresce sem planejamento, maior tende a ser o nosso padrão de gastos. Então, é nesse planejamento de longo prazo que a gente precisa começar a pensar agora. A gente já começa a se programar com capacitações, com cursos, com ampliações das nossas áreas de atuação, mas também com o nosso planejamento de longo prazo precisa também dessa antecipação. E aí nós falamos dos cinco principais pilares da saúde financeira. Foram muitas informações, mas a gente precisa fazer um checklist de maneira rápida. Hoje eu, como empresário, como é, profissional autônomo, eu tenho hoje já a minha reserva de emergência. Essa reserva cobre
o mínimo aí de tempo para eu ter tranquilidade da minha família, a reserva está num ativo de liquidez que me permita fazer um resgate de uma área urgente, se caso eu precise. Eu tenho hoje minha meta de independência financeira, de aposentadoria, de diminuir a minha força laboral, porque eu falo que a gente hoje é até bom continuar ativo para nossa cabeça, mas e financeiramente falando, eu estou acompanhando aí a diminuição da minha energia, da minha força laboral. Eu quero hoje tirar um dia para viajar com minha família, eu quero hoje não trabalhar à tarde para acompanhar o meu filho. Isso impacta financeiramente na minha receita. Então, a partir de quando que eu vou conseguir ter essa meta de independência financeira e de redução da minha carga de trabalho? Hoje eu tenho proteção da minha renda, caso algo me aconteça, um acidente ou uma doença. Então eu tenho essa tranquilidade. Eu hoje estruturei o meu planejamento sucessório como pessoa física, né, os meus patrimônios para minha família, ou como pessoa jurídica da minha empresa, como é que tá meu acordo societário, as minhas cotas. Então, nesse checklist de 4 itens, se a gente fala não para um ou mais, a gente precisa parar e repensar, porque é ele que vai me dar um planejamento e uma tranquilidade a longo prazo. Porque eu tô aqui, como profissionais, nós estamos lutando e buscando cada vez mais nos capacitar para crescimento, porque crescer é realmente importante. Mas proteger quem gera essa riqueza, que sou eu, que é a minha família e que também é a minha força laboral na minha clínica, é muito importante. A gente muitas vezes foca no crescimento, mas a proteção fica um pouco de lado e ela é muito importante. E a proteção da minha meta, da minha reserva financeira, da minha proteção de renda, da minha gestão de riscos, elas são extremamente importantes e caminham junto para um planejamento saudável e sustentável ao longo do tempo. E para a gente terminar aqui, os médicos, eles que constroem patrimônio de verdade, os médicos profissionais de saúde, psicólogos, dentistas, eles entendem que riqueza não é só ganhar mais, é garantir que tudo que foi construído continue existindo, independente do que aconteça no futuro. Porque eu preciso estruturar o meu crescimento em passos firmes. Então, são 5 pilares aí que eu preciso estruturar: o meu trabalho, com a minha renda, a minha gestão de riscos com o plano de saúde, um seguro empresarial, um seguro de renda, um seguro de vida, um seguro voltado para a sucessão, a minha reserva de emergência. Para eu ter aí uma tranquilidade, por isso que muitas pessoas falam que é a reserva da paz. O quarto, os meus investimentos e a minha acumulação. E o quinto, meu planejamento de longo prazo, a minha meta financeira de independência, minha aposentadoria, como que eu quero chegar aí no longo prazo de independência e de também conseguir diminuir o meu trabalho para dar mais atenção aí para minha família. Então, esses 5 pilares fazem parte da verdadeira construção do patrimônio, porque é ele que vai alicerçar para que eu continue tendo um patrimônio sustentável e que não dependa diretamente da minha renda. E por isso que é extremamente importante vocês estarem acompanhados pela Tática, que é uma parceira profissional incrível, e também por profissionais que a Tática faz aí nesse rol de assessorias é, complementares ao que a Tática faz, né? A Maíra na parte do BPO financeiro, a Wilson na parte de gestão de direito médico e também a gestão de riscos empresariais. Porque hoje, como eu falei, vocês hoje não são só os profissionais técnicos. É necessário que seja estruturado também uma empresa, né, de gestão, de tributação, porque hoje ninguém mais, poucas pessoas hoje são com CPF, a gente precisa de um CNPJ para acompanhar. E é isso que o mercado vem cada vez mais exigindo, e por isso que é extremamente importante ter o acompanhamento de empresas e profissionais que deem a tranquilidade para vocês continuarem à frente da parte técnica, mas também terem a tranquilidade de ter um planejamento alicerçado em bases sólidas. Por isso que é extremamente importante. Parabenizo,
né, a tática proporcionar esse acompanhamento para os profissionais parceiros e com profissionais de qualidade. E esses momentos, né, da Tática Academy são extremamente importantes, porque muitas vezes na correria do dia a dia a gente não para pensar em pontos que são importantes para manter a minha longevidade, que eu não tenho conhecimento, porque eu fui preparado tecnicamente para atender os meus pacientes, mas eu tenho um apoio de profissionais que são técnicos e são especialistas na área que me possibilitam estar bem acompanhado e continuar tendo a tranquilidade. Então, é isso que eu queria deixar hoje, né? Que a gente precisa de um planejamento financeiro alicerçado em 5 etapas e deixar aí para vocês a importância de pensar não só na receita e na renda, mas em toda a estruturação tranquila de patrimônio para que vocês possam se manter na frente técnica, mas ter um back-office, um alicerce de qualidade atrás para proporcionar a tranquilidade desse atendimento. É isso, muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez ao tempo de vocês e à tática de disponibilizar esse espaço e reforço que os parceiros da Tática têm aí condições de consultoria de riscos empresariais 360 graus, que é o que hoje eu sou especialista, tenho um parceiro também, sou cadastrada no Sebrae, então a consultoria de vocês tem condições extremamente diferenciadas e muito importante para vocês pensarem nisso. Muito obrigada, gente. Aqui está o meu contato, para caso vocês gostariam de entrar em contato, mas também tem na Tática para a gente fortalecer esse acompanhamento diferenciado que a Tática proporciona para os parceiros dela.